Em meados dos anos 60, o Brasil vivia um período de mudança profunda. O país crescia, as cidades se transformavam e a população começava a olhar para o futuro com um certo otimismo. As montadoras percebiam isso, e cada lançamento refletia uma parte desse sonho de modernidade. O Aero Willys já era um carro respeitado, bonito e robusto, com aquele design americano adaptado ao nosso jeito de dirigir. Mas apesar de todas as qualidades, ainda faltava algo. As pessoas mais influentes do país queriam um carro que representasse poder. Precisavam de um modelo que simbolizasse a identidade do Brasil moderno. Um carro digno de ministros, empresários e autoridades que exigiam algo acima do comum. Foi nesse cenário que a Willys decidiu ousar. Em 1966, apresentou ao país um automóvel que não era apenas um sedã grande. Era uma declaração de grandeza. O nome já dizia tudo: Willys Itamaraty, o mesmo do palácio que representa a diplomacia brasileira. O lançamento trazia a mensagem clara de que o Brasil era capaz de produzir luxo de verdade. O Itamaraty não era só um carro. Era a tentativa de mostrar ao mundo que a indústria nacional sabia construir algo sofisticado, elegante e imponente. Quem via o Itamaraty pela primeira vez entendia imediatamente a intenção da Willys. O carro parecia enorme. Com quase 5 metros de comprimento, ocupava espaço e chamava a atenção de longe. O porte era de respeito, mas o que realmente impressionava era o interior. Assim que você abria a porta, encontrava um ambiente silencioso e luxuoso. Os bancos eram revestidos em couro legítimo, e o painel tinha madeira verdadeira, em jacarandá, algo raríssimo em carros nacionais daquela época. Cada detalhe transmitia cuidado. O acabamento parecia artesanal, feito para quem queria viajar com conforto, longe do barulho das ruas. E não era só aparência. O Itamaraty trouxe tecnologias que poucos brasileiros conheciam. Entre elas, o ar-condicionado, disponível como opcional, um luxo raríssimo no Brasil dos anos 60, reservado apenas aos carros mais sofisticados da época. Em um país quente como o Brasil, isso mudava completamente a experiência de viajar. Era como estar em um pequeno salão particular, enquanto o mundo lá fora seguia no calor. O desempenho também refletia essa proposta. O motor era um 6 cilindros, famoso pela força e pela durabilidade. Ele entregava potência suficiente para conduzir o carro com segurança, mesmo em estradas irregulares. O Itamaraty não era feito para correr, mas sim para transportar seus passageiros com suavidade. Era um carro de presença, pensado para quem precisava chegar em silêncio, mas chegar com autoridade. E se o Itamaraty comum já representava o auge do luxo brasileiro, a Willys resolveu ir ainda além. Criou a versão que se tornaria uma verdadeira lenda, o Willys Itamaraty Executivo. A única limusine construída em série no Brasil. A proposta era simples: transportar autoridades do mais alto escalão em um carro que transmitisse poder absoluto. O entre-eixos era maior, o espaço interno era gigantesco e o acabamento era ainda mais refinado. O Itamaraty Executivo carregava ministros, presidentes e figuras importantes em cerimônias oficiais. Ficou marcado para sempre como o carro que transportou a Rainha Elizabeth II durante sua visita ao Brasil. A produção foi mínima, apenas 27 unidades fabricadas. Isso transformou o Executivo em um dos modelos mais raros da história nacional. Não era um carro de luxo comum. Era um símbolo de Estado. Era o tipo de veículo que não se comprava para ostentar, mas para representar. Só que toda a história grandiosa também enfrenta desafios. E o da Willys começou quando a empresa passou por dificuldades financeiras. Em 1967, a Ford assumiu o controle das operações no Brasil. Para muita gente, aquilo significava um passo rumo ao futuro. Para o Itamaraty, era o início da sua despedida. A Ford até manteve o modelo por alguns anos, mas tinha planos muito claros para o mercado de luxo.
O Galaxy era o grande projeto da marca americana e se tornou o foco total das atenções. Aos poucos, o Itamaraty foi sendo deixado de lado. O acabamento, que antes era impecável, começou a perder qualidade. A madeira nobre deu lugar a materiais mais simples. Detalhes cromados foram reduzidos. O cuidado artesanal, que era uma das marcas registradas do modelo, foi sendo substituído pela padronização. O carro que representava a diplomacia brasileira perdia aquilo que o tornava único. Era como ver um rei sendo empurrado para fora do próprio trono. Em 1971, a Ford decidiu encerrar a produção do Aero Willys e do Itamaraty. Assim terminava a história de um dos carros mais marcantes do país. Não houve festa, não houve despedida. Apenas o silêncio das fábricas e a sensação de que algo importante havia sido deixado para trás. No fim de sua trajetória, o Itamaraty somou menos de 28 mil unidades produzidas. Um número pequeno, mas que só aumentou a aura de raridade que ele carrega até hoje. Quem vê um Itamaraty bem preservado hoje não enxerga apenas um carro antigo. Vê um capítulo inteiro da história brasileira. Ele representa o momento em que acreditamos que poderíamos fazer um carro de luxo com identidade própria. Representa a busca por um padrão elevado de qualidade, em uma época em que o Brasil ainda aprendia a construir seus primeiros automóveis. O Itamaraty foi glória, foi orgulho e também foi vítima das mudanças do mercado. Mas deixou um legado que nenhuma outra marca conseguiu repetir. Ele mostrou que o Brasil podia ir além do básico. Mostrou que a indústria nacional tinha ambição. E por mais que o tempo tenha passado, o charme do Itamaraty continua vivo. Cada exemplar sobrevivente é um monumento sobre rodas, que ainda carrega a história de um país inteiro em suas quatro portas. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o like e um comentário. Isso ajuda muito o crescimento do canal, e nos vemos na próxima história do mundo automotivo.